mulheres, seja para os homens, sobretudo no campo democrático, popular, progressista. Não é fácil. Todas as eleições, elas são difíceis, mas toda eleição, podem ter certeza, é a oportunidade que nós temos de debater projetos. E você, Rai, vai ter oportunidade de debater um projeto, como foi dito aqui, eu junto com você, a gente já tem feito isso no interior paulista, até pelo o trabalho que eu tenho tido dentro do PT, que é debater como é que a gente dá essa visão que o interior tem, porque se a gente analisar, quem faz o desenvolvimento, quem faz o desenvolvimento econômico no estado de São Paulo, é o interior do estado de São Paulo. Aqui Piracicaba foi a primeira cidade atingida pelo tarifaço, que fez a turma dos empresários, veio para trás de nós, para ir atrás lá, para derrubar o tarifaço. Então, me parece, o PT tem uma importância, né? A sua candidatura terá uma importância, na medida em que você, ao ocupar um espaço na esfera federal, poderá fazer esse link que está difícil, de a gente ser estadual, ter que atuar como federal e ao mesmo tempo que atuar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não tem sido fácil nossas vidas. E acredito verdadeiramente que a candidatura da Rai é uma candidatura debatida, discutida. Eu quero até cumprimentar meu companheiro Pedro Totti, né, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, e a gente vem desde agosto conversando. Olha, Rai, tem avanços e tem limites entre nós vamos ter que correr aqui e correr o interior, você com as suas dobradas, mas aqui a gente tem que fazer um esforço. Se não for totalmente aqui, é onde a gente puder, mas a gente tem que fazer esse esforço para não assim, deixar sola, né, uma candidatura solo que fala. Eu não acho isso correto. Eu acho que a gente tem que caminhar juntas, né? Por isso fiz esse esforço, estou aqui, né? E passei por 3 agendas e cheguei, né? E disse 4, eu liguei para o Pedro, falei, ia chegar às 4, falei, avisa que 4h30, mas cheguei 4h30 exatamente. Então eu só tenho que desejar para você sorte, e para mim também, porque nós vamos precisar, e porque a vida vai ser difícil, face aí, né, ao Trump, que tem tido ações muito ruins aqui com o Brasil. O presidente Lula tem se destacado cada vez mais, a família Bolsonaro está fazendo o que está fazendo, mas continuem errando para a gente demonstrar que eles estão errados e nós estamos certos, tá bom? Que eles ficam lá, a Michele, enfim, o Flávio, fiquem lá, né, fazendo as parafernália deles, enquanto isso o presidente Lula avança e nós vamos nos fortalecer ainda mais. Um forte abraço, gente, luta pela Rai, pela candidatura dela, sua pré-candidatura, vamos todos para a luta, tá bom? Forte abraço, muito obrigada. Então, agora, antes da Rai, a gente preparou uma surpresa para ela, que nem ela sabe. Rai de Almeida, militante feminista, nasceu no sertão paraibano e se mudou para Piracicaba aos 3 anos, onde cresceu e começou sua militância política na década de 70 pela redemocratização do país. Filiou-se ao PT e foi eleita vereadora em 1989, reeleita em 1992. Ela foi eleita em 88 e reeleita em 92, lutando por direitos das mulheres e trabalhadores. Atuou no governo municipal de José Machado de 2000 e 2004 e no governo da presidenta Dilma. Com formação em Direito e especialização em Direitos Humanos e Gestão de Políticas Públicas, recentemente foi eleita vereadora novamente para os mandatos de 2021 a 2024 e reeleita em 2025 e 2028. Agora, pré-candidata a deputada federal, ela está pronta para construir coletivamente um mandato que enfrente o conservadorismo, defenda os direitos das mulheres, da classe trabalhadora,
focada na redução da desigualdade e no fortalecimento da democracia, com Lula presidente, Haddad governador, Simone e Marina senadoras. Convido a todos e todas a assistir o vídeo que fizemos para a RAI. Então, assim, eu tenho uma vida igual a de todas as pessoas. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer faxina, por incrível que pareça, porque eu gosto, quando eu tenho tempo, portanto, eu também limpo a casa. Eu gosto das atividades culturais, portanto, eu participo da vida cultural da minha cidade. Gosto de estar com a minha família, eu tenho uma família maravilhosa, com a qual eu conto em todos os momentos que eu preciso dela. Eu tenho um companheiro com quem eu compartilho a minha vida, que é o Manuel Guglielmo. Lo que yo admiro de ella es esa garra que ela tem, el día a día, no cotidiano, que exige mucho. Sí, no solo ahora como criadora, sino para quien está en la militancia, como ella, há muitos anos. Ela está muito bem disposta, muito bem preparada. Essa trajetória que ela tem, que todo mundo conhece, todo mundo confia, a coerência, é uma gente querida, respeitada, currículo excelente para cumprir qualquer desempenho dentro das diferentes áreas da política. A Rai é uma querida, militante feminista, guerreira, disposta, batalhadora e, antes de tudo, uma amiga. A Rai me acolheu nas horas que mais precisei na vida e também participei de diversas campanhas da Rai. Campanha vereadora, campanha deputada, sempre estivemos juntos militando. Vereadora aqui da cidade de Piracicaba, Rai, foi ameaçada de morte. São poucos os ataques que nós sofremos e isso abala também emocionalmente, mas também tenho um sonho e esse sonho não abro mão deles, porque é ele que me faz ter essa energia, ter essa vida vibrante. Eu considero que eu tenho uma vida vibrante e que todas as pessoas poderiam ter essa vibração por um mundo melhor, porque é isso que nós precisamos. E eu acredito nisso. E hoje estamos juntas na Câmara Municipal de Piracicaba pelo segundo mandato consecutivo, brigando aqui por uma Piracicaba cada vez melhor. Talvez eu não viva esse mundo tão justo que eu luto tanto por ele e faço da minha vida também individual, no privado, exercer esse sonho com os meus, mas é isso que me move e é isso que me leva a ter essa vida tão dedicada em tudo aquilo que eu faço. A Rai, para mim, é uma pessoa muito íntegra, muito honesta, muito verdadeira e ela sempre foi um exemplo na minha vida. Eu admiro muito porque nós temos muito em comum. Um projeto de sociedade, visão de justiça, a luta pelas conquistas das mulheres. O que me move para estar nesse lugar? O que me move é a política, porque eu compreendo, eu tenho um conceito da política como um mecanismo de mudar a vida das pessoas. É por meio da política, não tem outra alternativa. Nós não vamos mudar a vida das pessoas pela caridade, por uma ação assistencial. Nós não vamos mudar a vida com benesses dessa natureza individuais. Nós vamos mudar a vida por meio de políticas públicas que venham atender as pessoas. Por essas razões, eu estou pré-candidata a deputada federal. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei
Bom, primeiro agradecer a equipe da RAI, a Maju, Mário, Gabi, Lili, Cláudia, ia dizer Silvia, não sei porquê, Claudinha e a equipe do Panda que preparou esse vídeo com tanto carinho para a RAI. Então, RAI, esse vídeo foi construído coletivamente. Mas antes de passar para a RAI, queria aqui anunciar a presença do Alexandre Silva, diretor do Instituto Federal. RAI, agora é com você. Chama aqui, RAI, nossa pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, meus companheiros, minhas companheiras, Bebel, que bom que você está aqui. Dizem que as mulheres, elas choram quando estão com raiva, elas choram quando estão nervosas, elas choram para comemorar, elas choram quando estão tristes. E, inclusive, tem homem que diz que não entendem as mulheres porque elas, às vezes, estão com muita raiva, mas elas estão chorando. Ou, às vezes, elas estão muito felizes e estão chorando. E também quando, às vezes, a gente chora porque a gente está indo à luta. Porque na nossa sociedade, as pessoas acham que o choro é uma fraqueza, e para nós mulheres o choro é uma fortaleza. Então as minhas lágrimas é porque eu estou indo à luta, e eu quero aqui desejar que esta luta ela seja vitoriosa, porque a luta ela não é individual. Ela é luta coletiva. Ela é construída para e passo. A Miriam é uma grande companheira lá no início dos anos 80. Miriam, eu lembro que em 1978, vou falar uma peripécia, eu trabalhei, foi logo que eu entrei na Dedini, eu venho de uma trajetória, né, como foi dito aqui. Trabalhei na roça, fui trabalhadora doméstica, trabalhei no comércio aqui de Piracicaba, trabalhei no Hospital dos Plantadores de Cana, depois eu fui trabalhar na Dedini em 1977. E aí em 78 tiveram as greves do ABC, e eu ficava impressionada com aquilo. E aqui em Piracicaba teve uma greve, a dos metalúrgicos, e eu trabalhava na metalurgia aqui da Dedini. E aí eu olhei, um dia eu passo lá, estão os trabalhadores em assembleia, na rua, e aí eu cheguei para o meu chefe, e eu falei assim: João Longato, eu vou fazer greve. Ele olhou para mim assim e falou assim: vai fazer greve? Vou. Eu não vou ter coragem de receber os benefícios que estão aqueles companheiros lá naquele momento a gente não falava companheiros, daquelas pessoas que estão lá trabalhando, fazendo greve, e depois eu ser beneficiária. Eu vou descer lá e vou fazer greve junto com todos eles, porque também eu quero dizer, eu ganhei, mas eu fiz parte dessa luta. Ele falou: mas você pode ser mandado embora. Falei: faz parte da vida, João Longato. Não nasci aqui dentro da Dedini. E peguei minha bolsa, desci, e aí fui a primeira mulher a participar de uma greve dentro do sindicato dos metalúrgicos. Em 1980, eu votei no Lula, que era tido como subversivo. Foi meu primeiro voto lá em 1980, mas se bem que eu já tinha votado lá em 1978. E votei no Fernando Henrique Cardoso. E quem não votou no Fernando Henrique Cardoso?
lá em 1978, eu votei no Fernando Henrique Cardoso, em 80 eu votei no Lula. E aí um dia eu fui convidada para participar de um núcleo do PT lá na Balbo. Nós conhecemos o Madeirinha e a Ivete Madeira, companheiros do início do PT. E eles me levaram para o PT. E quando eu cheguei naquela reunião do núcleo, lá na Balbo, que eu morava lá, estava lá o Dorival, estava lá o Renato Maluf, estava lá o Jefferson, estava lá outros companheiros, Madeirinha, Ivete, e eu me senti muito importante naquele lugar. E aquele lugar me deu a luz para que eu lutasse e tivesse o paraíso enquanto vida. Porque até então eu fazia parte de uma igreja evangélica que dizia que eu precisava morrer para ser salva. E naquele momento eu percebi ali que eu poderia estar viva e participar da luta e salvar a vida de muita gente que estão na desigualdade, tal qual a minha, por meio da luta, por meio do comprometimento das nossas lutas sociais. Naquele momento, depois inclusive eu entrei de cabeça no movimento dos mutuários. Lembra-se, Machado, da luta que nós tivemos dos mutuários, eu também era mutuária, porque pai tinha comprado uma casa na Balbo e também não conseguia pagar as mensalidades. Então, a nossa trajetória sempre foi na luta e sempre foi forjada na luta. E aí, antes de fazer uma fala mais elaborada, eu queria fazer essa introdução, eu quero cumprimentar a cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Porque cada uma dessas pessoas fazem parte da minha trajetória política, de formação, inclusive. Quero também agradecer a minha família, que infelizmente meu irmão foi embora, mas que aqui ele estava presente, precisou ir embora. Quero agradecer pai e mãe. Pai e mãe foram quem me deu origem. E eu lembro, já desde muito pequenininha, lutando, assim, querendo entender por que tantas desigualdades. Lembro-me um dia que eu perguntei para pai, numa roça que pai trabalhava, e eu ia na casa do dono da fazenda, do fazendeiro, e era uma casa muito maravilhosa, e as filhas do fazendeiro tinham bonecas para brincar, e nós não tínhamos boneca, e nem morávamos numa casa bonita, morávamos numa casa de pau a pique. E eu falei para pai assim, pai, por que a gente mora nessa casa e o dono da fazenda mora naquela casa? Pai falou assim, minha filha, fique quieta, é porque tem coisas que a gente não sabe explicar. E eu fiquei com aquela resposta, mas aquela resposta não me convenceu. E também um dia eu vi pai queimando sacos de sementes, porque as sementes que eram plantadas, que ele plantava, vinha do sindicato dos trabalhadores rurais. E eu vi pai queimando sacos, que aqueles sacos transformavam-se em roupas para nós. Eu tinha vestidos de sacos, não poucas as vezes nós estávamos com as calcinhas com o carimbo do sindicato no bumbum. Então, e aquelas roupas eram feitas dos sacos que vinham com as sementes, e pai estava queimando aqueles sacos. Eu falei, pai, por que o senhor está queimando esses sacos? Ele falou assim, pai, falou assim, minha filha, não tenho resposta para te dar. E aí eu fui entender isso também, depois, mais para frente, que aquele era um processo da ditadura militar. E pai estava queimando aqueles sacos,
porque ele tinha medo de ser preso. E naquela época ele já tinha 5 filhos, ele não podia ser preso porque nós já tínhamos muitas dificuldades e nós iríamos passar por muito mais dificuldades se ele fosse preso. E naquele momento eu fui entender por que pai queimava aqueles sacos, que ele não respondeu para mim quando eu tinha 9 anos de idade. Então eu venho dessa história, companheiros e companheiras. Por isso eu estou aqui agradecendo a cada uma e a cada um de vocês, porque a luta não é fácil, mas ela também é vitoriosa, porque eu saí daquele lugar e hoje eu estou aqui e quero fazer parte da Câmara dos Deputados Federais, porque quero fazer parte daquelas e daqueles que querem tirar os inimigos da classe trabalhadora, dos brasileiros que estão no Congresso Nacional. Nós queremos fazer com que nós eliminemos do Congresso aqueles que conspiram contra as mulheres, contra as crianças, inclusive as crianças que são estupradas e que são tidas como criminosas, e aqueles que cometem os crimes são tidos como os santos. Então eu quero fazer parte daquelas e daqueles que estão nessa empreitada, assim como também quero fazer parte para retirar o inimigo das mulheres do estado de São Paulo. Também quero fazer parte dessa vitória do Haddad governador. É desafiador isso? É muito desafiador. Mas e quando não é desafiador para nós? Sempre é um desafio para todos nós. As nossas lutas são desafiadoras. E nós vamos desafiar a extrema-direita, ou aqueles que conspiram contra a democracia, a soberania do nosso país. Mas com a nossa coragem, e o que não falta para nós é coragem, disposição, energia e vibração. Nessas veias corre sangue nordestino. E em 2024 eu voltei às minhas terras de origem. Eu fui lá conhecer aquele lugar onde eu nasci. Eu fui entender o porquê aquela energia de pai e mãe que quando chegaram aqui foram cortar a cana na usina Costa Pinto. Eu fui lá entender ser o solo que eles nasceram e das raízes que eles precisaram arrancá-las para fincar em outro lugar. E aí eu quero inclusive dizer da minha história que eu senti representada na representação que o Chapéu fez lá no Sesc quinta-feira e fez em outros dias. Mas a história do Chapéu que ele narrou por meio do teatro é a história de muitas brasileiras e muitos brasileiros, e eu me vi representada da minha família. Eu vi ele narrando cada uma das passagens por onde pai passou e mãe passaram. Vi a dor expressa nas lágrimas do Chapéu. Mas as lágrimas do Chapéu eram também lágrimas de força e coragem. E é com essa força que eu quero fazer com que nós trabalhemos na perspectiva de eleger o Lula para o 5º mandato. E o mandato do Lula neste próximo mandato não pode ser um mandato igual a este mandato. Tem que ser um mandato
que supere as necessidades e a construção de um projeto para o futuro do país, de transformação. Um projeto que bote o dedo na ferida. Nós precisamos de fazer reformas importantes na nossa nação. Reforma tributária para que nós possamos, de fato, tributar aqueles que não pagam tributos e isentar nós, os trabalhadores e as trabalhadoras que constroem a riqueza e somente pagamos, nós que pagamos o tributo. Precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos fazer uma reforma política, de modo que nós possamos fazer por meio da política também as mudanças estruturais da nossa sociedade que precisa. Nós precisamos fazer uma reforma eleitoral para que as mulheres, elas tenham a mesma igualdade que os homens também em todas as disputas, inclusive na ocupação de espaço de poder. Nós não podemos ficar subjugadas a pessoas de segunda ou terceira categoria. Nós queremos estar no centro das decisões de poder. Por isso que o nosso mandato como deputada federal, se lá chegar, nós vamos levar várias propostas. Nós vamos levar as propostas das mulheres. E quando eu falo das mulheres, eu falo de todas as diversidades que nós somos. Porque nós somos diferentes uma das outras e nós precisamos considerar as nossas diferenças. E é com esse compromisso que eu estou. Eu também quero discutir a questão das políticas de cuidados. E quero sim, Miriam, discutir recursos, porque não dá para nós fazermos discursos da igualdade de gênero, mas nós ficamos com o chapéu na mão, pedindo dinheiro para que nós possamos implementar o mínimo de políticas públicas que mude de fato a vida das mulheres na nossa sociedade. As mulheres ainda são tratadas à míngua. E nós não podemos ficarmos satisfeitas e agradecidas apenas com o Ministério das Mulheres, mas sem ter recursos. Nós precisamos ter recursos. Então quero sim estar na comissão de orçamento para que nós façamos a discussão de orçamento para as políticas públicas das mulheres. E nós falamos de políticas que mudem a realidade das mulheres, que as mulheres não morram. Nós defendemos a vida das mulheres. Uma sociedade que não defende a vida das mulheres, ela não é uma sociedade democrática. Nós queremos que as mulheres sejam respeitadas nas suas diferenças, mas nós queremos que as políticas incluam elas no orçamento, assim como o Lula tem dito que pobre tem que estar no orçamento. Nós temos que fazer a discussão do ponto de vista de gênero, para que elas sejam também contempladas no orçamento. O orçamento não é neutro. Ele tem uma posição na nossa sociedade. E inclusive, então, não é neutro que enquanto o agronegócio tem 800 milhões de reais por ano de subsídios, o Bolsa Família tem apenas e tão somente 300 milhões de reais. Então tem uma diferença gritante aí. Então nós queremos fazer esse debate, e eu quero estar fazendo esse debate, estar na centralidade, porque quando nós falamos da centralidade, nós estamos falando da centralidade da vida. A vida tem que estar no centro das políticas públicas. E aí nós vamos falar
da política de cuidados, nós vamos falar da política da saúde, da política da educação, da política da cultura, da política do meio ambiente, e aí nós vamos estar fazendo. E quando eu estou falando de todas essas pautas, nós estamos falando das mulheres. Quem está nos postos de saúde? Quem está lá na educação? Quem está lá nas ribeirinhas, nas franjas, sofrendo todas as perversidades da crise climática? Quem está acontecendo na cultura? Nós precisamos mudar os valores culturais dessa nossa sociedade. Homens, nós temos a importância dos homens, mas nós queremos que os homens adiram às nossas lutas, que eles adiram às nossas lutas, porque nós não podemos ter uma sociedade tão desigual como nós temos hoje. Imagina, Piracicaba tem 3 mulheres vereadoras, 3 mulheres, e ainda uma de direita, que faz coro com o machismo, com o racismo, que ataca nós. Também nós não podemos eleger qualquer mulher, nem qualquer homem, nem qualquer negra. Nós precisamos também fazer essa discussão. Nós queremos sim ter a representação da população negra, LGBT, queremos ter, mas não podemos eleger, porque as mulheres estão lá, Bebel, da direita, na luta contra nós. Olha o discurso da Damares, lá no Senado. Olha o discurso das deputadas federais, da direita, dessa extrema direita. Então é com esse compromisso que eu quero contar com o apoio e a participação de vocês na nossa campanha. Quero ter voto dos homens que também estejam dispostos a fazerem essa reflexão. Porque os homens precisam também sair desse discurso fácil. Porque quando o homem fala, as portas se abrem. Inclusive entre nós, do Partido dos Trabalhadores das Esquerdas. E nós queremos dizer, os homens e a voz dos homens não são nem mais poderosa e nem menos poderosa do que a nossa. Eles têm a voz deles tem o mesmo potencial que a nossa voz. E cada vez que aqueles que querem nos calar, nós vamos dizer, nós não nos calaremos. Nós vamos abrir a boca sempre. E isso passa pelas eleições do Congresso Nacional. Por isso nós temos 2 candidaturas ao Senado no estado de São Paulo. E nós precisamos ter empenho para elegê-las. Mas também a campanha do Haddad está comprometida com a pauta das mulheres e com a segurança pública, porque a gente precisa de segurança pública, das políticas, que também atendam às pautas das mulheres. Não para matar as mulheres e nem os negros nas periferias, mas para dar segurança para a população na sua essência, que nós não tenhamos medo da polícia. Nós precisamos eleger o Lula para que a gente faça as mudanças estruturais do nosso país, não para 4 anos, mas para talvez os próximos 50 anos. E nós queremos construir esse projeto coletivo de futuro para a nossa nação, do fortalecimento da democracia, da soberania nacional e de toda a melhora da vida da nossa população. Nós queremos a sociedade do bem viver, a
a sociedade socialista, a sociedade que nós queremos construir para que ela seja de homens e mulheres de igualdade. E aí, por isso, eu termino a minha fala dizendo: uma sociedade feminista é uma sociedade que vai fazer a diferença no mundo da nossa nação e da nossa soberania e da nossa democracia. É com esse espírito de luta, é com esse desejo, é com esse sonho que eu nutro desde criança por essa sociedade, que nós sejamos iguais em direitos, em oportunidades, respeitando-se as diferenças postas, porque as diferenças não podem ser impeditivo, as diferenças são para que a gente possa viver a igualdade na diferença, e isso é uma riqueza da nação e do mundo, e é com essa perspectiva que eu estou nessa luta. Vamos à luta, eleger o Lula, eleger o Haddad, eleger os deputados e as deputadas do campo da esquerda, para que nós possamos fazer essas transformações. Viva a luta da classe trabalhadora, viva o socialismo, viva todas as homens. Eu pedi para ninguém sair, para agora a Rai e a Bebel vão descer e a gente vai fazer uma foto coletiva. Então eu pedi para a Rai e a Bebel descer ali e a gente vai fazer uma foto coletiva. Enquanto elas estão descendo, pode ficar todo mundo assim, pode subir. Fica todo mundo assim, elas vão parar aí no centro, a gente faz a foto. Enquanto elas estão descendo, anunciar aqui a presença do Rodrigo Weber, que é o presidente da rede aqui em Piracicaba, e da Silvia Moraes, que é o lançamento da pré-candidatura da nossa companheira Rai de Almeida. Eu vou pedir para a Silvia e o Rodrigo vir para pré-candidata a deputada federal, com toda a militância do PT, da esquerda, reunidos aqui no espaço Beira Rio de Eventos. Muito obrigado a todos. Agora